Então, nessa segunda e terça, nós vamos estudar a interpolação geométrica. Então, o primeiro exemplo é uma progressão geométrica formada por 6 termos, onde o primeiro termo é 4 e o sexto termo é 972. Determine os meios geométricos existentes entre A1 e A6. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que encontrar aqui é a razão entre esses números, tá? Nós temos o A6 e nós temos o A1 e falta o quê? Encontrar a razão. Então, montei aqui a minha forma genérica, ó. A6 igual a 1 mais 5 dá 6, tá? Então, onde é A6 eu troco por 972. O A1, que é o primeiro termo, eu coloco 4. Passo dividindo, ó, 972 dividido por 4 é igual a 243, igual a razão elevado a 5. Então aqui, pessoal, eu tenho que encontrar um número que multiplicado 5 vezes dá 243, tá? Então eu vou tentando aqui, ó. Eu vou descobrir que o 3 multiplicado 5 vezes dá 243, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Encontrei a minha razão. Agora fica fácil eu encontrar os números, ó. Eu vou pegar o primeiro, vou fazer 4 vezes 3, 12. Depois 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, 324. E para conferir, 324 vezes 972. 324 vezes 3 é igual a 972. Vou para o meu segundo exemplo. Então, ó, determine os termos que faltam na sequência numérica. 3, aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, considerando o 3, 9 e o 1533, 10. Então, eu tenho 10 termos, em que o primeiro é 3 e o último é 1536. Mesmo procedimento, eu vou procurar a razão deles, ó. Montei a minha fórmula. 1 mais 9 dá 10. Então aqui, o A10, 1536, o A1, 3. Pego o 3, passo dividindo. 1536 dividido por 3 é igual a 512, tá? Então eu tenho que procurar um número que multiplicado 9 vezes dá 1536. Esse número é o 2. Logo, a minha razão, Q, é igual a 2. Descobri a minha razão, fica fácil eu montar minha sequência, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E assim por diante, tá? Eu monto a minha sequência. Então, terceiro exemplo. Uma indústria produziu 100 unidades de um produto no mês de janeiro, tá? Então, janeiro é meu primeiro termo. Em julho do mesmo ano, produziu 6.400 unidades. Determine quantas unidades foram produzidas no mês de fevereiro a junho, sabendo que a quantidade produzida de janeiro a julho determina uma progressão geométrica. Então, o primeiro termo é 100 e o último 6.400. Como 6.400 está em julho, julho é o mês 7, tá? E janeiro é o mês 1. Então, o procedimento é o mesmo, eu monto a minha fórmula. 1 mais 6, 7. O A7 é o último, 6.400. E o A1 é o primeiro, 100. Pego os 6.400, divido por 100, 64, igual a razão elevado a 6. Vou procurar um número que multiplicado 6 vezes dá 64. Esse número é o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Encontrei a minha razão, fica fácil montar a sequência, pessoal. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 2, 400. 400 vezes 2, 800. 800 vezes 2, 1.600. Vezes 2, 3.200. Vezes 2, 6.400. Então, a bibliografia de onde eu tirei, tá vendo? Esses exemplos. Então, a gente vai fazer a correção.
da semana do dia 15 ao dia 19 de março. Então aqui, ó, sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe 2, 6, 18, 54. Determine o quinto termo dessa progressão. Então, só olhando aqui a minha razão, gente, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, o quinto termo, gente, seria o próximo. 54 vezes 3, que vai dar 162. A outra possibilidade é eu utilizar minha fórmula. Ó. Então, o quinto termo é igual ao primeiro vezes Q elevado a 4. O 4 mais 1, 5. Faça a substituição. O primeiro é 2. A minha razão é 3. 3 elevado a 4. Vou multiplicar o 3 4 vezes. Ó. Então, aqui 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 2, 162. Aqui o exercício da VUNESP, né? E são 4 tábuas, 4 pilhas. Então, na primeira pilha, uma tábua. Na segunda, 2. Na terceira, 4. E na quarta, 8. Se eu dividir aqui 2 tábuas por 1, vai dar uma tábua. 4 tábuas por 2, 2 tábuas. Então, a minha razão aqui é 2. Vamos lá. Então, aqui eu coloquei a razão, né? Uma tábua, 2 tábuas, 4 tábuas, 8 tábuas. Então, montei a minha fórmula, porque ele quer a oitava pilha. Então, A8 igual a 1 vezes Q elevado a 7. Então, aqui a razão elevado a 7. Eu vou multiplicar aqui a minha razão 7 vezes. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui dá 128 vezes 1, 128. Tá? Só fazer aí na calculadora 2 elevado a 7. Ou passo a passo, né? Como eu fiz aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Vezes 1, 128. Questão do Saeb. Em uma progressão aritmética, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Enquanto uma progressão geométrica, o quociente é divisão, tá, gente? De dois termos consecutivos é sempre constante. Ou seja, constante porque sempre dá o mesmo resultado. Considerando essas informações, é correto afirmar que a sequência 3, 6, 9, 12, 24 e 48 é uma. Então eu fiz aqui, né? O passo a passo, eu peguei o segundo termo, dividi pelo primeiro, depois o terceiro dividido pelo segundo, o quarto dividido pelo terceiro e o quinto dividido pelo quarto. Todos eles dão uma progressão geométrica de razão 2. Tá ok, pessoal? Então vamos aqui para o outro. A sequência seguinte é uma progressão geométrica, observe. 2, 4, 8. Determine o sexto termo desta progressão. Então, pessoal, aqui, ó, a razão é 2, ó, porque eu pego 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. Monto a minha fórmula genérica. O primeiro termo é 2 e a razão é 2. Então, 2 elevado a 5. Vou multiplicar aqui o 2 5 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Tá ok? Então, aqui nós terminamos a correção das atividades, tá? E agora, na nossa aula, a gente vai fazer esses exercícios, tá? Então, para segunda-feira. Os alunos que não estiverem na segunda-feira estão assistindo gravado, tentem fazer. E qualquer coisa, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá ok, gente?